Boa noite, malta. Estou a gravar isto, são 2h20 da manhã, não é por acaso. Acabo de chegar a coisa de meia hora de uma operação especial. Faço parte aí de um grupo de comandos que nesta altura fazemos aquilo que nos filmes chamam Black Ops. Operações clandestinas que, sem o aval do governo, que em que se formos apanhados somos desconhecidos. Não temos registro. Seja como for, decidi que nestas minhas, nestas minhas tretas, a música faz parte da minha vida. Passo horas e horas e horas por dia a ouvir música, e estes dias, como disse ontem, quando o meu amigo João, que era um grande algarvio, para os algarvios todos, um grande abraço que vai daqui, vocês sabem quem são, e nesta altura é um orgulhoso açoriano, me introduziu ao Grandes. Passei o dia de hoje e de ontem, mais de hoje, a ouvir este álbum, Candlebox, e lembrei-me e ontem à noite acabei por ter uma conversa com algumas pessoas sobre o grunge e sobre as bandas dessa altura, e uma especial com a qual eu embirrei durante anos. Embirrava mesmo, não sei porquê. E até que me fui convencendo que no meu tempo de vida houve Beatles, houve Stones, houve Led Zeppelin, houve Motorhead, houve uma série de coisas, e houve Nirvana. E no meio das bandas grandes, Nirvana foi provavelmente a única banda que ultrapassou o género, passou para lá do género. Como diz o meu amigo Vítor Cunha, se pegarmos num tema como Lithium e substituirmos os instrumentos ou substituirmos a bateria, por exemplo, por metais, é um tema que continua a funcionar. Podia ter de ser tocado por uma orquestra, podia ser tocado por os mais variados tipos de instrumentos, e continuaria a funcionar. E embora eu embirre com o Unplugged, falta-me ali a distorção das guitarras, falta-me ali aquele som rock do grunge, especialmente no caso de Nirvana. Mas acabo por concluir que, para mim, e isto é uma opinião meramente pessoal, e nem sequer sou músico, nem sou musicólogo, nem um melómano, nem nada que se pareça, Nirvana atingiu um patamar que eu diria ao nível, sem mesmo virtuosismo de cada um dos músicos, mas o patamar de uns Led Zeppelin, não é? Sem mesmo tipo de virtuosismo de cada um dos músicos. Nós pegamos num tema como o Kashmir do Led Zeppelin, por exemplo, e aquilo que distingue Led Zeppelin, aquele diálogo permanente entre a bateria do John Bonham e a guitarra do Jimmy Page, ou como no caso do Kashmir, se consegue perceber que é a bateria do John Bonham que faz com que aquilo não se torne um caos. É o John Bonham que mantém toda a gente, o Jimmy Page, o Robert Plant, o John Paul Jones, mantém toda aquela gente a tocar um tema que é absolutamente extraordinário. E rodam todos à volta de John Bonham como se ele fosse o maestro de tudo aquilo. E isto acontece em vários temas, em Led Zeppelin. Não se pode dizer a mesma coisa de Nirvana, mas Nirvana suplantou o género, tornou-se muito mais do que grunge. Pronto, é como eu digo, para mim atingiu aquele patamar de música que não é discutível sequer. Nirvana é Nirvana tem aquele som, como Led Zeppelin é aquele som.
E há poucas bandas que se possa dizer isso, não é? Pronto, Beatles é outro assunto, mas quando falamos em coisas transformativas, se quisermos assim, Nirvana é uma das bandas transformativas da música que ouvimos. Seja como for, passei o dia a ouvir Candlebox e Alice in Chains e sei lá, carrada de bandas e pronto. De qualquer maneira, também em relação a outro assunto que tem que ver mais com os livros, hoje tinha aqui dois. Um é este. Friedrich von Hayek, uma Constituição da Liberdade, que recomendo. Não tenho certeza que haja tradução em português, mas julgo que sim, que há. Mas se quiserem saber o que é uma Constituição para a Liberdade, está aqui, explicado. E não é difícil. Outro, mais importante ainda, e que, a propósito da operação especial desta noite, falamos nisto, no desconhecimento que nós, de uma maneira geral, os que vivemos na cidade, temos daquilo que é a vida no interior de Portugal, tem esta coisa absolutamente extraordinária do João Pedro Marnoto, que é 3 meses de inverno e 3 de inferno, sobre Trás-os-Montes e Alto Douro. É um livro de fotografia e, se o adquirirem, o livro não é caro, se o adquirirem, recebem um voucher que vos permite ver um filme de 1h30 sobre a vida em Trás-os-Montes e Alto Douro. E para mim, que tenho uma série de costelas transmontanas, tudo o que é família, é Trás-os-Montes, pai, mãe, avós, toda a minha família é transmontana. Aquilo para mim é o último reduto de liberdade que temos em Portugal. E este último reduto de liberdade é o que me motiva, porque hoje estive não sei se já conhecem a nova rede social que anda por aí, que se chama Clubhouse. Por enquanto só está acessível ao iOS, portanto só se tiverem um iPhone ou um iPad é que têm acesso. E depois aquilo criam salas e salas de discussão. E hoje, por acaso, numa das salas estava uma pessoa que eu conheço no Twitter desde 2009, ou uma coisa assim do género, com quem eu tive conversas sempre muito interessantes e que eu gosto bastante. E entrei nessa conversa. E às tantas, como é quase obrigatório por estes dias, falou-se da Covid. E eu disse que me recuso e que não uso de maneira nenhuma máscara na rua. Não uso. Não uso. E gerou-se uma discussão, não é? Porque a maioria das pessoas que lá estavam entendem que se deve usar máscara sempre. E se deve usar a máscara por uma questão de responsabilidade perante os outros, não é? Usamos a máscara não só para nos protegermos a nós mesmos, mas para proteger os outros. Ora, eu, quando estou a dizer que não uso máscara, não digo por capricho, ou porque me dá na bolha, ou porque sou maluco, ou porque acho que tudo isto é uma conspiração. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem que ver só com o seguinte. As minhas fontes de informação, onde eu procuro informar-me, porque não nasci ontem, não é? E estou cansado dos média. Cada vez que me aparece uma notícia no meio de comunicação, seja no jornal, na televisão, rádio, seja lá aquilo que for, criei um hábito muito saudável, que é nunca acreditar nos média. E, portanto, se eles me referem um press release da OMS e explicam o que é que lá vem escrito, eu vou ao site da OMS ver todos os press releases que eles fizeram, que eles emitiram. E nessa sala do Clubhouse falavam-me num press release que tinha vindo através da Lusa e tinha ido parar ao público, em que se dizia que a OMS aconselhava ou recomendava a utilização da máscara ao ar livre. Isto é mentira. É mentira. Não existe nenhum press release da OMS a recomendar o uso da máscara ao ar livre. Mais,
como já disse aqui de outra vez, o grande risco de contaminação da Covid-19 acontece quando as pessoas estão numa aglomeração perto umas das outras, a menos de 1 metro, durante mais de 15 minutos. Admito que para, sei lá, criar regras gerais que permitem que toda a gente possa cumprir, que seja, quer dizer, admito, que a DGS recomenda que mantenham um distanciamento social de 2 metros e a utilização da máscara quando se estiver ao pé de alguém a menos de 2 metros. Tudo bem, nada disso, isso não é uma questão. Agora, quando andamos na rua a passear ou a andar e nos cruzamos uns com os outros, o risco de nos contaminarmos uns aos outros sem máscara é rigorosamente zero. Não existe risco de contaminação. E se não acreditam, vão ao site da OMS, que é who.int, e procurem. Não acreditem em mim, procurem e vejam quais são os riscos de contaminação. Agora, como dizia também há bocado um dos meus amigos destas operações especiais, bastante mais novo que eu, nunca houve uma altura em que fosse tão fácil demonstrar virtude. Bem, e é eu dizer, eu ando de máscara para proteger os outros. Isto é uma sinalização de virtude. Não é? Quando, na realidade, não passa de uma parvoíce e de uma estupidez pegada. Vocês... Eu admito perfeitamente, e não tenho problema nenhum, que estamos num sítio fechado, com pouca gente, mal ventilado, ou dentro de um transporte público, ou seja, aquilo que for, e vocês decidam todos usar máscara, e eu tenho que usar também que se lixe. Se lixe, usa-se máscara. Agora, no meio da rua, ao ar livre, onde é que estão as recomendações para que isso aconteça? Mas e tal, e depois tu vais para um parque público, mas se fores tu e for toda a gente. E então? Quer dizer, nós não somos crianças. Nós não somos crianças e eu estou cansado, literalmente cansado, de que tratem as pessoas como crianças. Nós não somos crianças. Tratem-nos como adultos. Dê-nos informação. E não é informação com press releases que a Lusa diz, que a OMS diz que não é verdade. Os press releases da OMS estão no site da OMS. Se querem saber mais, vão ao site da Universidade de Oxford, vão ao site da Johns Hopkins University, vão aos sites que quiserem. Ninguém diz em lado nenhum que existe o risco de contaminação ao ar livre, a não ser que haja ajuntamento de pessoas. Agora, se nos vamos a cruzar uns com os outros na rua, e tal, mas posso espirrar. Quer dizer, vocês não conseguem segurar um espirro durante meio segundo? Mas não há maneira de convencer as pessoas. Não há maneira de convencer as pessoas. Não existe. Não existe. E não existe porque, para conforto delas próprias, para se sentirem bem consigo mesmas e para dizerem, eu sou muito virtuoso, não é? Uso máscara para me proteger os outros. Chegando ao ponto de dizer, eu não sei qual é a eficácia das máscaras. Eu digo, segundo a Johns Hopkins University, as máscaras conseguem conter 40% dos aerossóis emitidos. E por isso é que vieram agora com a treta das duas máscaras, que aumenta essa retenção de 40% para 90%. Não sei o que estou a dizer. É Johns Hopkins University. Agora, estarem a usar máscaras ao ar livre e dizerem por causa de um press release da Luz ou daquilo que vem no público, limpei o cu a isso. O que diz o público, ou o que diz o Expresso, ou o que dizem os média, não interessa para rigorosamente nada. Não interessa. Querem saber o que é que a ciência diz, querem saber onde é que existe algum mínimo consenso. E depois também estamos a falar em consenso científico, também levá-lo-nos para outros campos. Vão às origens. Vão à origem. Vão à fonte de informação. Não é um press release da Lusa que diz que, a OMS diz que. Me interessa aquilo que a Lusa diz. Passem pelos tomates. Estou-me cagando a OMS, perdão. O que a Lusa diz. Estou-me cagando para aquilo que a Lusa diz. Se a Lusa diz que a OMS diz, então eu vou ao site da OMS. E estão lá os press releases todos.
Então as comunicações todas, então os vídeos todos, e está tudo aquilo que a OMS tem a dizer em relação a este assunto. E, portanto, quando quiserem meter o açaime, metam-no. Não venham a dizer a mim que a Lusa diz que eu caguei no que a Lusa diz. E por pouco respeito que tenha pela OMS, tenha algum, porque parte do princípio, e este vídeo já vai longo, que compila toda a informação científica que existe sobre este assunto, interessa muito mais o que diz a OMS do que o que diz a Lusa que a OMS diz. Não é? Por isso vamos lá parar com esta história de somos todos muito virtuosos e usamos máscara para proteger os outros e o caralho. Nós seguirmos as guidelines ou as recomendações da OMS em meio de coisas extremamente simples, que não têm complicação nenhuma, servem para toda a gente, e nós somos todos adultos, e parem de nos tratar como se fôssemos miúdos, pá. Parem com essa merda. E já lá vão 16 minutos e estou aqui. Enfim, até amanhã.